2 Coríntios, capítulo 4. Senão a Aline desmaia aqui. Encontrou aí, Claudinei? 2 Coríntios, capítulo 4, versos 16 e 18. Amém? Então, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 a 18, diz o seguinte: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Amém? Vamos orar. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Pai, tu és santo, tu és poderoso. Que cada dia, Deus, nós possamos encontrar na tua palavra, Pai, refúgio, ó Pai, ensinamento, exortação às nossas vidas. Que nessa noite, ó Pai, nesta hora podemos aprender mais um pouco do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Então, Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios, falando para eles, né? E eu peguei emprestado lá o meu título, né? Dessa vez eu copiar da Bíblia, né? É certo. O motivo e efeito das aflições, né? Que é o título lá desses três, para quem tem a Bíblia aí, a Almeida Corrigida e Fiel, desses três últimos versículos do capítulo 4. Mas, né, só lembrando que a todas as tribulações das quais Paulo fala aí, as tribulações são dadas por Deus. Às vezes nós queremos um Deus assim, muito bonzinho, aquele Deus assim que vai atender somente as nossas vontades, tudo que nós queremos, tipo assim, né? Nós queremos ser uma criancinha, né? Que todo mundo está em volta lá, fazendo tudo, né? Chamando de príncipe, de princesa, né? Às vezes nós acostumamos com isso, se bem que no meu tempo não era assim, né? Mas nós queremos um Deus assim, que vai atender às minhas vontades. Um Deus que não é soberano, que não é maior do que eu, infinitamente maior do que tudo que existe. Nós queremos esse Deus que não nos traga nenhum tipo de tribulação, nenhum contratempo em nossas vidas. Nós queremos aquele Deus bonzinho que vai atender aos nossos mínimos picuinhas, detalhes, nossas birras, nossas manhas. Esse é o tipo de Deus que cada um de nós gostaríamos de ter. Mas não é bem assim. De vez em quando, Deus, né, só para arrematar aí, Deus é infinitamente melhor do que nós imaginamos. Mas de vez em quando Ele coloca algumas tribulações nas nossas vidas. E Paulo, né, comenta sobre as suas tribulações, e olha que Paulo, né, teve tribulações, né, teve aflições na sua vida ministerial. Naufrágio, açoites, prisões, cadeias, foi alguns anos e no final ainda foi morto em nome de Jesus. Então foi as tribulações muito grandes. Porque, de vez em quando, gosto de fazer esse questionamento. Será que nós somos melhor do que Paulo? Que nós não podemos chegar até nós nenhuma tribulação? E Paulo escreve aos Coríntios falando para eles dessas tribulações. Essas tribulações que viriam, né, no decorrer do sermão, espero, né, está dando conta de falar aí, um pouco para que serve essas aflições, essas tribulações. E o próprio Jesus Cristo, né, também teve na sua vida terrena tribulações, tentações, mas contudo ele não pecou. E olha que Jesus não está nem uma comparação, coloquei ele aqui só para ilustrar um pouco mais ainda as situações da qual nós não queremos passar. Mas muito bem, né? Aí, em primeiro lugar aí, nós temos motivos para não desanimar. Diante das aflições, das tribulações, nós temos motivos para não desanimar.
Mas o que vem à nossa mente, ao nosso desejo, qual a primeira vontade nossa quando vem as dificuldades, as tribulações? Desistir, não é? Com quase, diria que 100% das pessoas, a primeira reação dela é desistir. Vou meter o pé, vou embora, vou separar, quando é casado, né? A primeira briga lá, nós vamos separar, vamos largar disso, foi um erro nós ter casado, vamos largar. Na igreja, não, o irmão olhou para mim atravessado, não vou voltar na igreja mais. O pastor jogou carapuça em mim, eu não quero nem saber desse negócio de igreja mais. E aí vai, todas as dificuldades. No trabalho, chega lá um desafio, você quer desistir. E é assim, as tribulações, as aflições, causam essa reação em nós, de querer desistir, de falar que eu não dou conta, isso não é para mim. Sabe por quê? Porque Paulo diz aí no verso 16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, ele mesmo, essa é uma afirmação dele dizendo que que o nosso homem exterior vai se corromper. O homem, a nossa carne, a nossa vontade é corrupto por natureza, por causa do pecado. Lá em Adão, quando Adão pecou e traz essa genética para todos nós, todos os homens, né? Quando a gente fala raça humana, homens e mulheres, todo traz essa fraqueza da corrupção, da vontade de desistir, tudo é fruto do pecado. Se Adão e Eva não tivessem pecado, o homem não teria aflições, talvez não teria tribulações, executaria suas tarefas do dia a dia sem grandes dificuldades. Mas o nosso homem exterior é fraco e ele está sujeito a se corromper. Mas, entretanto, o nosso homem interior, ele se renova de dia em dia. Esse é o motivo de nós não nos desanimarmos. Por isso eu coloquei no primeiro ponto aí, que nós temos motivo de não desanimar. E Jeremias escreve lá nas Lamentações, as Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, ou em outra versão vai falar, se renova a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Eis aí o motivo de nós não desanimarmos, eis o motivo de nós estarmos firmes cada dia, porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam, ou elas são novas a cada manhã. Cada dia que nós ao levantarmos, nós devemos olhar para o Senhor e falar, Senhor, as tuas misericórdias se renovam em mim hoje, porque se eu pensar só em mim, nas minhas condições, nas minhas forças, muitas coisas eu não dei conta de resolver hoje, não dei conta de resolver ontem, aí vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega um ponto a pessoa desiste da própria vida, porque não suportou as dificuldades, porque ele não se atentou para as misericórdias de Deus na sua vida. Se ele não se renovou, não foi se renovando até o ponto de não conseguir mais. Ou mesmo, não fui para o extremo, desistir da própria vida, ou desistir de vir à igreja, ou desistir de alguma coisa, algum projeto. Daqui uns dias, provavelmente, o pastor vai fazer o cartãozinho de propósito de alvos para o ano que vem. Aí a pessoa coloca lá, enche o cartãozinho. Às vezes, os números que dá lá não dá, coloca, acrescenta mais outro tanto, escreve no verso, que eu já vi, estou falando porque eu já vi de alguns. Acho que chega no mês de março, por aí, abril, nem lembra mais, né? Nem confere lá, ou não chega no fim do ano. Alguém já conferiu no final do ano ao que Deus cumpriu, os alvos que ele havia pedido para Deus? Eu, de vez em quando, né? Não posso mentir aqui, tem ano que eu nem olho. Alguns anos eu já olhei, e muitos deles foram cumpridos, os propósitos de Deus. Porque nós precisamos estar constantemente voltados para Deus, para as misericórdias de Deus estão sendo renovadas na nossa vida. Mas às vezes nós estamos tão agoniados, né, desesperados com a corrupção do nosso homem exterior, que nós não olhamos para Deus. Preferimos ficar fixos nas dificuldades
e elas existem, não adianta a gente falar assim, fulano é fraco, fulano que esse problema dele é porque ele é muito fraco, porque ele não dá conta, ele tem que se manter equilibrado. Não, às vezes são reais, é lógico, tem algumas a gente produz. Então a gente às vezes entra em umas neuras, que a gente não tiver cuidado, às vezes a gente quer controlar a vida dos outros, esquece da gente, e aí vai, só alguns exemplos. Mas os problemas, eles existem, são reais, alguns físicos, outros psicológicos, outros espirituais, mas não é motivo de desanimar. É motivo de olhar para as misericórdias de Deus e dizer para Deus que é necessário, na minha vida, você falar, Senhor, renova as suas misericórdias na minha vida. Eu necessito delas, senão o meu homem exterior vai prevalecer e vou me corromper e vai desandar. É isso que Paulo escreveu aos Coríntios, neste texto, fortalecendo eles, chamando eles a crer no Senhor, a renovar suas esperanças a cada dia no Senhor. E em segundo lugar, no verso 17, vai falar que em meio às tribulações devemos dar glória a Deus. Difícil, né? Dar glória a Deus nos momentos de tribulações, em meio às aflições, realmente não é fácil. Eu já compartilhei com os irmãos aqui há uns anos atrás, a minha tia, irmã da minha mãe, o esposo dela faleceu, e elas ali da Assembleia ali da 37, e na hora do velório lá, ela chegou até a beirada do caixão, colocou a mão lá na beira do caixão, começou a cantar um hino, que é o que ele gostava, viveu a vida toda sem se converter, nos últimos dias, ele se converteu, todos os dias pedia ela para cantar este hino. E ela chorando e cantando esse hino. Falei assim, não é fácil, Mas aí o exemplo que me vem sempre assim dela, em meio à tribulação, em meio às aflições, dá conta de glorificar a Deus. Porque na maioria das vezes o que nós fazemos é murmurar, é reclamar que as coisas estão difíceis, às vezes colocar a culpa nas outras pessoas. Às vezes, se nós não temos coragem de expressar, mas se nós tivéssemos coragem, nós colocaríamos a culpa em Deus. Alguns são mais ousados e acabam falando. Mas o nosso desejo é de colocar a culpa em Deus. Mas nós devemos glorificar a Deus em meio às tribulações, porque o texto diz que as tribulações são passageiras, são leves, são passageiras as tribulações. Gosto de falar muitas vezes também, a pessoa talvez vive aí 80, 100 anos, na perspectiva humana, nossa, aqui é muito tempo, Você viver aí 80, 90, 100 anos, é poucos que chegam até 100 anos, muito poucos, muitos anos. Às vezes é uma vida toda de aflições, de complicações na vida, mas elas vão passar. E elas são leves porque se comparar com o inferno é terrível, lugar de choro, ranger de dentes, e não terá fim. Pensa, eu ia falar o resto da eternidade, mas a eternidade não tem resto, não tem início, Passar a eternidade toda sofrendo, aí sim será pesado, mas aqui neste tempo são passageiras. Essas tribulações então devem nos fortalecer. Pastor, mas isso é muito difícil falar que a dor, as tribulações, as dificuldades é para me fortalecer, mas talvez você puxar pela memória, quantas pessoas já passou por dificuldades que você conhece, que se fortaleceu, saiu daquela dificuldade mais forte, crendo ainda mais em Deus, não abandonando a sua fé. É isso que Paulo chama os coríntios a fazer. Dar glória a Deus. Eu glorifico a Deus porque tem dificuldades na minha vida. Se fosse só alegria, só, tudo assim, do jeito que eu gostaria, daria errado. Porque eu não teria um freio na minha vida, eu não teria um limite, eu ia querer achar que é tudo do meu jeito. Então, a tribulação, as dificuldades são para nos fortalecer. Lógico, Isso exige humildade, exige reconhecer Deus
exige se apegar ainda mais a Deus. Talvez por isso muitas pessoas só veem aquilo que a gente falava, já que não vem pelo amor, vem pela dor, né? Já ouviu muito essa expressão, né? Talvez seja por isso. Talvez seja daí que surgiu essa expressão. Talvez nos momentos mais difíceis é que nós lembramos mais de Deus. Mas isso é para nos fortalecer, para nos tornar mais próximos de Deus. E eu não canso de citar o exemplo, né, do povo de Israel. Todas as vezes que eles se achavam, né, que estava tudo tranquilo, em paz, né, estava vencendo todos os inimigos, não precisava de nada, eles esqueciam de Deus. Ia correr atrás de ídolos, de deuses pagãos. E aí Deus, tá assim, né? Não precisa mais de mim, deixa eu colocar umas dificuldades nas suas vidas, vocês vão lembrar. E Deus baixava a mão, e eles passavam fome, eram exilados, eram levados para outros países, eram dominados por os vizinhos, e eles lembravam de Deus. Não é diferente hoje. Nossas vidas é do mesmo jeito. Israel é o povo escolhido de Deus, é o exemplo que se segue dentro da história, e a história se repete nas nossas vidas da mesma forma. As tribulações são para nós lembrarmos quem é Deus e quem somos nós, de onde nós vimos, de quem nós somos, de quem nós precisamos. Então, quando a tribulação vier na sua vida, não dá bobeira, não. Não insiste, não. Corre logo para Deus, se humilha logo diante de Deus. Deus, estou errado, estou em pecado, renova a minha vida. Traz suas misericórdias até a minha vida. Sua graça me alcança, me fortalece nesses momentos para que eu possa suportar e passar por elas. E também nenhuma tribulação se compara à eternidade com Deus. Nenhuma. Falei da dificuldade que é o inferno. Nenhuma dor que se compara à dor do inferno. Mas nenhuma tribulação, nenhuma dor e nenhuma alegria aqui neste mundo também não se compara. Quando Paulo fala lá, no capítulo 17, né, que ela produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Então, tudo que você queira comparar aqui neste mundo, nada, mas absolutamente nada se compara à eternidade com Deus. Quer seja dificuldade, quer seja alegria. Então, o nosso objetivo, a nossa maior desejo deve ser estar na eternidade junto com Deus. Você está com dificuldades? Todo mundo tem. Você tem motivos, talvez, para não precisar de Deus? Seus motivos, suas alegrias são poucas diante da eternidade. Talvez eu poderia até descrever um pouco da maravilha que seja, mas nem vou fazer porque não vou conseguir descrever. Gosto de falar aquilo. Quer saber como que é? Clame a Deus todos os dias para estar lá. Aí você vai ver com seus próprios olhos. Você vai ver que não tem nada que se compara à eternidade. Como eu disse, né, o próprio Jesus Cristo não se compara a nada, né? Ou melhor, só será, né, não terá nenhuma comparação à eternidade, porque ele vai estar lá, estará lá para sempre. E em terceiro lugar, nós devemos estar firmados nas coisas que não se veem. Aí no verso 18, Paulo fala aos Coríntios que nós não devemos estar buscando, né, estar atentando, ou estar ansiosos para as coisas que se veem, porque elas são passageiras, são temporais, são aqui deste mundo, mas as coisas que não se veem. O que nós vemos, que as pessoas buscam neste tempo, as coisas são muito atrativas. Com exceção do João, quando vai ali na praça, que é cheio de luz, lá todo mundo fica encantado, né? O João fecha a cara assim, não dá um sorriso. Fica lá, não gosta. É exceção, né? Mas eu citei isso porque o mundo é colorido, é atrativo. As crianças, né, no geral, se você deixar um celular, um tablet na mão delas, vão pesquisar e vão achar só as coisas atrativas, colorido, chamativo. Que o pecado traz esse efeito. O diabo, ele não é bobo, né? Ele sabe trabalhar, e trabalha direito. Então, ele vai chegar até nós com coisas agradáveis. Né? Como diria o povo, ele não vai chegar com a forma horrenda que ele tem. Ele vai
mudar a sua aparência, vai maquiar as coisas, e cá entre nós, né? Digamos assim que 99,9% do pecado são prazerosos. Causam prazer em nós, causam alegria em nós, em fazer ele. É lógico que o resultado, o salário do pecado é a morte. E pior ainda, quando o pecado não nos constrange de forma nenhuma, nós, né, aceitamos ele de boa, porque é atrativo as coisas terrenas. Citava muito o Iago uns tempos atrás, que o desejo dele ser igual ao Messi, né? Quem não queria ser igual ao Messi, né, Iago? Conseguir 7 bolas de ouro, né? 7 vezes o melhor jogador do mundo. E aí, mais outros aí, né? Famosos, né? Todo mundo aplaudindo, né? Chega lá num show lá de 500 mil de pessoas, todo mundo aplaudindo, ovacionando o nome da pessoa, e sai de lá, né, com alguns milhões na conta bancária. Quem não queria estar numa posição dessa? Cá entre nós. Quem não quer ser reconhecido? Quem não quer ser elogiado? Todos querem. Elogio faz bem. Eu gosto de ser elogiado. Nosso motivo nunca deve ser esse. Principalmente quando se trata da obra de Deus, de receber elogio. É lógico que faz parte. Mas tudo isso vai acabar. Toda essa fama, esse glamour, esse sucesso deste tempo vai ter um fim. E aí? E na hora de chegar diante de Deus? Você vai falar, Senhor, mas o Senhor não lembra que até poucos dias todo mundo, né, me reverenciava, né? Tal, eu era o cara lá na terra. Aí talvez Deus vai falar para ele assim, mas você esqueceu de dar glória a quem é digno de glória. Então, com muito cuidado, que as coisas que nós vemos neste tempo, as coisas que para o mundo neste tempo têm valor, que são atrativas, são terrenas, são passageiras, logo vai acabar. Mas as coisas que não se veem são eternas. As bênçãos de Deus, o que Deus tem preparado para nós, que nós, ao olho nu, ao nosso olho carnal, ao nosso olho físico, nós não vemos, são essas que são realmente valorosas. O próprio Jesus Cristo já disse, né, não acumulai para vós tesouros terrenos, onde o ladrão mina, rouba, onde a ferrugem corrói e acaba, mas tesouros para a eternidade, que não terá fim. As mansões celestiais, né, como alguns gostam de falar, que também não vou descrever, que eu não vou dar conta, que só acho que não tem nada que se compara, né? Em termos de moradias, de lugar, de esplendor, de beleza. Às vezes nós nos apegamos a algo que realmente que pode até ser bonito, mas que não vai se comparar com a eternidade. E eu gostaria de perguntar, em que você tem colocado os seus olhos? Nas coisas terrenas? Nem estou nem dizendo que você não deve estudar, trabalhar, ter uma casa decente, no mínimo decente para morar. Se de lucro aí tiver um carrinho para andar, tá bom. Se tiver um melhor, melhor ainda. Mas desde que tudo isso glorifica a Deus. Ou você tem, em meio a tudo isso, desejado, lá do fundo da sua alma, toda a força do seu entendimento, tem desejado morar eternamente com Deus, que realmente conta. Deus nunca proibiu nós de termos coisas boas neste tempo. Ele só deixou bem claro. Buscar em primeiro lugar o meu reino, a minha justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Em meio a todas essas coisas boas e as tribulações também. Mas nós devemos estar firmados justamente nessas coisas que humanamente nós não conseguimos enxergar. Nós devemos nos encher de esperança. Esperança justamente nessas coisas que são do alto, que são da eternidade. Em 1 Coríntios, né, o próprio Paulo vai dizer, né, no capítulo 15, verso 19, se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Então, para quem espera só nessa vida, mesmo em Cristo, né, eu fiquei chocado quando eu estava pesquisando alguns textos aqui para dar uma base para o sermão, que às vezes as pessoas, a gente lê, mas esquece, pensa que a espera, eu estava na minha mente que é só espera só nessa vida. Mas na minha leitura aqui, e que Paulo fala que espera em Cristo só nessa vida. São aqueles que buscam riqueza, que pede a Deus que abençoe em riqueza, em saúde, que são coisas boas, né, que nós podemos ter. Mas se esperar só nesta vida, somos os mais miseráveis. Nós devemos esperar da eternidade em Cristo. Por isso que nós devemos nos estar apegados nas coisas que nós não vemos, nas coisas lá do alto, para que nós realmente sejamos pessoas ricas, talvez não em bens materiais, mas da graça de Deus, das bênçãos de Deus, da maior de todas as bênçãos, que é estar eternamente junto com Deus. Nós possamos pensar sobre isso. Você tem esperado em Cristo só neste mundo, só neste tempo? Como diz Paulo, talvez você está o mais miserável. Mas, em João, no capítulo 16, verso 33, ele diz o seguinte: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, Jesus Cristo já disse, né? Tenho dito isso, que em mim tenhais paz. Em Jesus Cristo nós temos paz, mas ele deixa bem claro, afirma, no mundo tereis aflições. Palavras do próprio Jesus Cristo. No mundo nós teremos aflições. Enquanto nós estivermos habitando este mundo mau, perverso, nós teremos aflições. Quer dizer com isso que deixei de ser salvo? De maneira nenhuma. Ah, pastor, mas então, para que eu vou na igreja? E olha que eu já ouvi isso. Ah, mas eu já ouvi, alguém tinha me dito que quando ir para a igreja vai acabar todos os seus problemas. Esse aí é um evangelho tabajara, né? Acabaram-se todos os seus problemas, é fake. Mentira. Não existe. O evangelho de Jesus Cristo é justamente o contrário. Quando ele diz, né? Todo aquele que quiser me seguir, quer se tornar meu discípulo, toma sua cruz e me siga. Ou seja, você tomar a cruz e seguir Jesus Cristo, é isso que Jesus Cristo diz, que no mundo tereis aflições. Mas, aí ele vem aquela palavra dele para fechar, né, com chave de ouro. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se esse mundo mal, corrompido, é que nos atrapalha, já não é mais o nosso problema, porque Jesus Cristo já o venceu. Nós devemos ter bom ânimo, não ficar apegados às aflições, às tribulações, porque Jesus Cristo já venceu o mundo. E o último inimigo, que é a morte, também já foi vencido por Jesus Cristo, quando ele ressuscitou. Então não resta mais nenhum motivo para nós vivermos em agonia, em tribulações, em aflições, em desespero. Há motivos sim para confiarmos em Deus. Jesus Cristo venceu o mundo, venceu a morte para nos dar vida eterna. Para que nós possamos crer nele todos os dias, para nós vivermos em novidade de vida, para nós renovarmos de dia em dia, e a cada manhã renovar nosso ânimo em Deus e viver na esperança de morarmos eternamente junto com ele. Amém? Então, como Paulo escreveu aos Coríntios e chega até nós. Aflições virão, tribulações virão, mas confie em Jesus Cristo. Se apegue a Ele a cada manhã. Creia que Ele renova as suas misericórdias a cada manhã e que a graça dEle já nos alcançou. E essa graça nos levará à eternidade junto com Ele. Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o Teu nome. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, que cada dia nós possamos estar firmados no Senhor. Pai, que as dificuldades virão, as aflições virão. Pai, mas o Senhor renova em nós a cada dia as Tuas misericórdias, ó Pai. Deus, o Senhor nos chama a ter bom ânimo, porque Jesus Cristo já venceu toda a tribulação, já venceu a morte, já venceu este mundo, para que nós tenhamos paz
nele a cada dia, ó Pai, hoje e toda a eternidade, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.